Olá, pessoal. Eu sou o Jackson e você está no Mapa do Capital. E chegou a hora da gente falar sobre a Itaúsa, com um lucro líquido recorrente de 3,9 bilhões no terceiro trimestre, um crescimento de 13,4%. E para quem já está na base acionária, teve um presente de final de ano, uma bonificação de 5% em ações. Então, eu acho que ela é o assunto do momento. Mas lembrando, isso não é uma indicação de compra, é só uma análise. Então já deixa seu like para não esquecer depois e bora continuar essa análise. Então vamos falar de dinheiro. O ticker ITSA4 está cotado em 9,47 neste momento da gravação desse vídeo. Um valor bacana que vamos analisar ao longo. Mas o que chama a atenção mesmo é o dividend yield de 7,42%. Traduzindo, o retorno via dividendos é bem generoso. Então está na hora de revisar a carteira ou só dar uma olhada e maratonar os números. Hora de destrinchar dois indicadores clássicos. O PL, que está em 7,29, ou seja, os lucros estão vindo rápido para quem investe. Já o PV sobre VP, de 1,18, mostra que o mercado está avaliando a Itaúsa a um preço muito justo em relação ao seu patrimônio. Basicamente, o valor de mercado não está muito inflacionado, o que é bom para quem quer investir com mais segurança. Resumindo, está equilibrado, mas com aquele jeitinho de querer crescer. Olha só os múltiplos de valor da Itaúsa. O EV sobre EBITDA de 6,43 e o EV sobre EBIT de 6,98, esses múltiplos mostram a relação entre o valor da empresa e a sua geração de lucro operacional. E podemos notar que a empresa entrega um bom equilíbrio entre valor de mercado e eficiência operacional. A Itaúsa tem números bem interessantes nesse sentido. Em termos práticos, está redondo, está rodando redondinho e chamando a atenção para uma gestão sólida. A dívida líquida em relação ao EBITDA está em 0,25. Isso significa que a empresa está bem controlada em relação à geração de dívida operacional. Risco? Quase nenhum. A Itaúsa é praticamente a empresa fitness no mercado financeiro. Baixa alavancagem e bastante fôlego para investir ou distribuir dividendos. É ou não é de se dar inveja? A margem bruta de 30,14% é um reflexo da eficiência da empresa em suas operações. Ou seja, ela consegue gerar bons lucros após descontar os custos diretos de produção. Isso é bom porque mostra que a empresa tem controle sobre suas despesas. Com um payout de 64,37%, a Itaúsa distribui uma boa parte dos seus lucros em dividendos para os acionistas. Ou seja, você está vendendo bons retornos sem a empresa abrir mão de investir para crescer ainda mais. Uma média de crescimento de 10,15% ao ano nas receitas dos últimos 5 anos é algo para se comemorar. Significa que a Itaúsa vem apresentando uma trajetória de crescimento saudável com espaço para mais. Agora, um CAGR de lucro de 6,17%, a Itaúsa está conseguindo gerar lucro de forma constante, mas talvez com um pouco menos de vigor se comparado às receitas. Mas a consistência é sempre algo valioso no longo prazo. Uma liquidez corrente de 2,61 mostra que a Itaúsa tem dinheiro no caixa para cobrir suas dívidas de curto prazo com sobra. Ou seja, ela está bem preparada para qualquer imprevisto financeiro.
Com ROI de 16,24%, a Itaúsa está gerando bom retorno sobre o patrimônio dos acionistas. Isso indica que uma empresa é bem eficiente em gerar lucros a partir do dinheiro dos investidores. O ROIC, de 15,14%, é outro indicativo positivo. A empresa está usando bem o capital investido para gerar retorno. Uma empresa com ROIC assim é eficiente em criar valor. O ROA, de 12,74%, significa que a Itaúsa está conseguindo gerar uma boa rentabilidade sobre os ativos, ou seja, ela usa bem seus recursos para gerar lucro. E o P sobre ativo de 0,91 mostra que a Itaúsa não está pagando mais do que deveria pelos ativos. Um número que indica que o mercado está achando que a empresa ainda é bem alinhada com os seus ativos. O P sobre a receita de 12,61 é um pouco elevado, indicando que o mercado está disposto a pagar mais pela receita da empresa. Isso pode ser bom se os investidores acreditarem não há potencial de crescimento na Itaúsa. O P sobre EBITDA de 6,15 significa que a empresa está sendo negociada por um múltiplo de aproximadamente 6 vezes a sua geração de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Números inovadores aqui, pessoal. Cuidado. O patrimônio sobre os ativos está em 0,77, reportando que a Itaúsa está bem equilibrada. Cada R$ 1 de ativo corresponde a 0,77 de patrimônio. Em 2024, a Itaúsa não só entregou lucro recorrente de 3,9 bilhões no terceiro trimestre, com um crescimento de 3,4% no comparativo do ano passado, mas também anunciou a bonificação de 5% em ações. Ou seja, para cada R$ 100 que você já tem, vai ganhar mais 5 de graça. Nada mal, né? A Itaúsa não é só banco. A empresa tem expandido em diferentes setores, como energia, infraestrutura e até imóveis. Isso ajuda a mitigar os riscos e criar novas fontes de receita, dando aquela sensação de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Diversificação é tudo. Então temos aí uma estratégia que ela vem construindo. Como você deve saber, a Itaúsa tem participação significativa no Itaú, Itube 4 lá. E o setor bancário, pessoal, é um dos maiores resilientes em períodos de turbulência econômica. Se o banco vai bem, a Itaúsa também tende a se beneficiar. Esse setor é realmente o motor do crescimento da empresa. A Itaúsa tem uma grande concentração no setor bancário. Se o banco enfrentar dificuldades, seja por uma crise econômica ou problemas internos, a Itaúsa também pode ser impactada. A diversificação é boa, mas não custa ficar de olho no desempenho do setor financeiro antes de investir em Itaúsa. A Itaúsa tem mostrado uma liquidez sólida. Significa que ela tem orçamento financeiro para fazer investimentos ou até aproveitar a oportunidade do mercado. Isso é ótimo para quem quer ver a empresa se posicionar bem em momentos de crise ou recessão. O foco da Itaúsa está em gerar valor para os acionistas. A empresa faz isso com distribuição de dividendos regulares e ações de bonificação, sem contar o crescimento constante no lucro. A boa notícia é que, com o payout de 64,37%, a empresa repassa boa parte do lucro para quem investe. Uma governança forte. A Itaúsa tem aprimorado constantemente sua governança corporativa, o que significa mais transparência, menos risco e uma gestão mais focada nos interesses dos acionistas. E em tempos de crise, a boa governança é o que separa as empresas que vão prosperar das que vão passar por dificuldades. Momento bola de cristal. A Itaúsa tem apostado em parceiros estratégicos e adquiridas, como foi o caso da companhia
da participação em empresas de energia e infraestrutura. Essas ações ajudam a empresa a crescer e se tornar mais robusta frente ao mercado, por ela estar tão exposta ao setor financeiro. Então pode ser que no próximo ano a gente tenha aí maiores participações em outros setores. Ou não, né? É só uma especulação. Mas ajudaria ela a não ficar tão exposta a uma crise bancária, que pode ser um risco para o acionista de Itaúsa. Com os números de 2024 indo tão bem, as expectativas para 2025 são bastante positivas. A Itaúsa está em um ciclo de crescimento de investimentos sólidos. Se continuar com essa estratégia, temos tudo para mais lucros e bonificações. Mas isso tudo o futuro dirá. Então, temos que ficar de olho aí se vale a pena ou não essa expectativa. Bora lá. Resumindo, a Itaúsa está muito bem posicionada para continuar gerando valor com esses indicadores. Dividendo chamativo, baixa dívida e crescimento constante são uma combinação de peso. Mas ela é totalmente exposta a problemas no setor financeiro e praticamente ela é formada por 90% de Itaú. Então, se o Itaú espirra, ela também sofre. Então temos que ficar bem ligados aí antes de se posicionar nesse ticker. Então, lembrando, isso não é uma indicação de compra, é só uma análise. Se não deixou aquele like, já deixa, compartilha com aquele amigo que precisa ver esses números e se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como esse. Valeu, fui!